looks like a brawler, but I'm getting back up again. And from the moment I saw her, I was hell-bent with heaven sent. I'm throwing rocks at your window, we're leaving this place together. They say that we're flying too high, get used to looking up. Send me a sign, turn back the clock, give me some time, I need to break and make a new name. Let's open our eyes to the brand new day. It's a brand new day. It's a brand new day. I know it's a brand new day. Come on to the brand new day. I know it's a brand new day. Send me a sign, turn back the clock, give me some time. I need to break out and make a new name. Let's open our eyes to a brand new day. It's a brand new day. Send me a sign, turn back the clock, give me some time. I need to break out, make a new name. Let's open our eyes to a brand new day. It's a brand new day. It's a brand new day. Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui então a nossa aula de hoje sobre os músculos da cabeça, né? Essa aula sobre músculos da cabeça, nós vamos dividi-la em duas partes. Hoje a gente vai ver os músculos da expressão facial, por isso que a gente colocou esse videozinho aí dessa série Lie to Me, onde o personagem principal ajudava a polícia a investigar os crimes através da sua análise dos gestos corporais, né, e da expressão facial das pessoas para descobrir se elas estavam mentindo, falando a verdade, com medo. E aí por isso eu coloquei esse videozinho aí. E também os músculos da mastigação, que vai ser uma segunda aula, né, sobre os músculos da cabeça. E hoje especificamente a gente vai falar então sobre os músculos da expressão. Antes da gente entrar nos músculos da expressão facial, vamos dar alguma relembrada, né, do semestre passado sobre miologia, algumas generalidades, né, lembrando o que são os músculos. Os músculos, eles nada mais são que órgãos que gozam, né, da propriedade, eles conseguem contrair-se e relaxar, e com isso eles aumentam e diminuem o seu comprimento. Isso através da influência de um estímulo nervoso. Então o sistema nervoso leva um estímulo até esse músculo através de um nervo eferente, e esse músculo ele vai se contrair ou vai se relaxar, e assim então ele aumenta e diminui aqui o seu comprimento, e com isso provoca o movimento do sistema esquelético. Os músculos eles são constituídos basicamente por duas partes. Essa parte carnosa vermelha é chamada de ventre, né, que é onde estão situadas as fibras musculares. E essa parte carnosa, o ventre, ele é aderido ao esqueleto através de um tecido conjuntivo bastante resistente e esbranquiçado, que é o tendão, né? Então quando a gente vai comprar lá o nosso bife lá no açougue, né, lá no supermercado, o açougueiro põe lá, ele corta o bife, aquela parte vermelha é o ventre, né? E quando a gente compra a peça inteira, às vezes nas extremidades a gente vê uma parte mais esbranquiçada, que é até difícil de cortar, que é o tendão, que é por onde o músculo se liga então ao esqueleto. Quando a gente vai falar de sistema muscular, a gente tem que lembrar que nós temos três tipos de músculos, tá? Nós temos a musculatura lisa, que ela é involuntária.
e ela está relacionada com o movimento das nossas vísceras, né? Pulmão, rim, bexiga, intestino, né? E nós temos também o músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético ele é voluntário, ele se diferencia da musculatura lisa, porque a musculatura lisa ela é involuntária, não depende da nossa vontade. E temos ainda a musculatura estriada cardíaca, que apesar dela ser estriada, ela é involuntária e ela está presente apenas no nosso coração, que a gente não fica pensando para o coração bater ou não, né? Quando a gente encontra o crush lá na esquina lá, ou no corredor da faculdade, o coração bate mais rápido, né? Quando a gente está colando na prova e o professor pega, está chegando perto, o coração também acelera, e também vai mudar a expressão facial, né? Pois aí eu vou explicar para vocês isso aí também daqui a pouquinho, tá? Mas a gente vai falar basicamente hoje então da parte do sistema muscular correspondente ao sistema muscular esquelético, que é voluntário, ok? Esses músculos eles estão separados por um tecido conjuntivo mais fininho, né? Que se individualiza esses músculos. A gente olhar aqui nesse desenho, nesse esquema, a gente vê, né, pelo desenho a direção das fibras e elas estão separadas. Cada uma dessas fibras com direções diferentes, elas estão separadas por um tecido conjuntivo que vai individualizar esses músculos, formando os diferentes músculos com as suas diferentes ações. Os músculos da cabeça, nós vamos dividi-los em dois grupos. Já falei, né, no início, os músculos cutâneos, ou também chamados de músculos da expressão facial, e os músculos da mastigação. Esses dois grupos de músculos, eles se diferenciam por três aspectos. Prestem bastante atenção quais são esses três aspectos que diferenciam esses músculos, porque geralmente a gente pede isso nas avaliações, tá? Para vocês explicar quais são os aspectos e por que eles são diferentes em cada um desses grupos de músculos. Então vamos lá. Esses músculos eles vão se diferenciar por esses três aspectos. Vão se diferenciar pela função, pela situação e pela inervação. Função é o que esses músculos fazem, tá? A situação é ou localização é onde eles estão localizados, como eles estão localizados. São diferentes os músculos cutâneos e os músculos da mastigação. E inervação também. Os músculos cutâneos são inervados por um nervo e os músculos da mastigação são inervados por outro nervo, por outro par craniano, tá? Então vamos ver especificamente quais. Os músculos cutâneos da cabeça, tá? A função deles é, como eles têm esse apelido, né, de expressão facial, justamente a principal função deles é a expressão fisionômica. É através da contração e relaxamento desses músculos que nós temos as nossas expressões fisionômicas, as nossas expressões faciais. Alegria, tristeza, raiva, medo, desgosto, nojo. Logicamente, esses músculos eles não são... A movimentação de um individual é que vai dar essa expressão fisionômica. Tem um ou outro músculo que está mais relacionado com uma ou outra expressão, mas é sempre um conjunto de músculos que se contrai e se relaxa para efetivamente termos a nossa expressão facial. Além da expressão facial, os músculos cutâneos da cabeça também estão relacionados com a fonação, com a alimentação, com a deglutição e com o piscar dos nossos olhos. Quanto à situação, nós dizemos que os músculos cutâneos da cabeça, eles são superficiais. Por que superficiais? Porque eles estão por fora da fáscia, né? Geralmente, os outros músculos, seja da mastigação ou qualquer outros músculos esqueléticos, não são os músculos cutâneos, tá? Eles são mais profundos. Eles não entram em contato com a pele. Então, os músculos cutâneos da cabeça, eles são bem superficiais, eles estão por fora da face, que é um tecido conjuntivo, e aí, pelo menos uma das suas inserções se faz na pele. Aqui vou abrir um parênteses para a gente discutir
relembrar do semestre passado também, da anatomia 1, o professor Aldo deve ter explicado para vocês, o que é inserção e o que é origem de um músculo. A origem do músculo é a sua parte fixa, e a inserção é a parte onde ele vai movimentar, tá? Então, sempre quando eu tenho um músculo que vai movimentar uma parte do esqueleto, uma parte dele fica fixa num osso e a outra parte ele vai fixar num outro osso que vai ser movimentado. Então a parte fixa onde ele nasce é chamada de origem e a parte onde ele se fixa, que vai movimentar, fazer o movimento, é chamada de inserção. No caso aqui dos músculos cutâneos, dos músculos da expressão facial, a sua origem é sempre num esqueleto ali da região da face, tá? E a sua inserção é sempre na pele. Lógico, ele vai movimentar a pele para a gente ter a nossa expressão facial, tá? Então sempre, pelo menos, uma inserção dos músculos cutâneos é na pele. Então eles são considerados músculos superficiais, por fora da face. Quanto à inervação, todos os músculos cutâneos da cabeça são inervados pelo sétimo par craniano, que é o nervo facial, né? Então são esses três aspectos que nós temos que lembrar dos músculos cutâneos. A sua função está relacionada com a expressão fisionômica, principalmente, mas também estão relacionados com a fonação, com a alimentação, com a deglutição e com o piscar dos olhos. Quanto à situação, eles são superficiais, estão situados por fora da face e eles têm pelo menos uma inserção na pele. E a sua inervação é sempre pelo sétimo par craniano, que é nervo facial. Então, o músculo da expressão facial, nervo facial. Expressão facial, nervo facial. Ok? Os músculos da mastigação são os músculos que são responsáveis pela movimentação da mandíbula, tá? Então, são um conjunto de 4 músculos que vão movimentar a mandíbula. Na próxima aula, nós vamos discutir sobre os músculos da mastigação. Nós vamos explicar para vocês direitinho. Por hora, basta vocês saberem que a função dos músculos da mastigação é movimentar a mandíbula. Quanto à situação, eles são considerados músculos profundos, ou seja, eles são recobertos pela fáscia. E a inervação se dá sempre pelo nervo trigêmeo, tá? Então, é diferente dos outros. Os músculos cutâneos é a expressão facial, deglutição, fonação, alimentação, piscar dos olhos. Músculo da mastigação, movimentar a mandíbula. A situação, o músculo da expressão facial é superficial. Músculos da mastigação são profundos, são recobertos pela face. E quanto à inervação, músculo da expressão facial, nervo facial, sétimo par craniano. Músculos da mastigação é o nervo trigêmeo, o quinto par craniano. Os músculos cutâneos da cabeça, nós vamos dividi-los em 2 tipos, né? Eu tenho os músculos cutâneos, que são aqueles músculos relacionados com o crânio, e são os músculos que estão relacionados com a face. Todos eles, com a exceção apenas do orbicular da boca, tá? Eles são pares, são duplos. Eu tenho um músculo do lado direito e eu tenho o mesmo músculo do lado esquerdo, que trabalham independentemente. Não que quando eu contraio um músculo eu tenho que contrair o outro do outro lado, tá? O seu oposto. Não, eles são independentes, são pares, mas são independentes. Pode movimentar um de um lado, posso movimentar o do outro. Ou seja, posso piscar o olho esquerdo e posso piscar o olho direito, como posso piscar os dois ao mesmo tempo, tá? Então são todos pares, com exceção apenas do orbicular da boca, tá? Deus é sábio, fez a gente com um músculo da boca só para a gente falar menos, tá? Então o orbicular da boca é único que não é par, tá? Que não tem direito e esquerdo. Os músculos relacionados ao crânio, tá? Na verdade, ele pode ser considerado como se fosse um músculo só, chamado de músculo epicrânio, tá? Porém, muitos livros vai constar como músculo epicrânio, outros livros vai aparecer esse músculo dividido
em músculo occipito frontal, vai aparecer dividido como músculo occipital, músculo frontal, tá? Vai aparecer como músculo também temporoparietal. O músculo epicrâneo, prestem bastante atenção, epi quer dizer todo, né? E crânio, então músculo todo o crânio, ele recobre todo o crânio, tá? Ele é formado quando a gente considera todos os músculos ali que estão relacionados com o crânio. O músculo occipital unido com o músculo frontal, tá? Tem o ventre, então, occipital e o ventre frontal. Ele forma um músculo occipito frontal. Aí ele é unido pela galha aponeurótica. Não é galha com H, não é galha de chifre, não, tá? É galha aponeurótica. Vai unir com o músculo temporoparietal. A ação desses músculos é basicamente elevar os supercílios com uma expressão de surpresa, tá ok? Expressão de surpresa. Então, vamos mostrar uma figurinha aqui, isso aqui como que acontece. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho o esquema, tá? Aqui eu tenho o ventre occipital ou o músculo frontal, o ventre frontal ou o músculo frontal. Na parte posterior aqui eu tenho o ventre occipital ou músculo occipital. E eles são unidos para essa parte branca aqui, ó, que é chamada galha aponeurótica. A galha aponeurótica, ela fica na cabeça, aqui na parte de cima da cabeça, mais ou menos como se fosse o solidel dos judeus, aquele chapeuzinho lá do Papa, tá? Ela fica mais ou menos nessa posição. Quando eu rebato, tá, o músculo temporal aqui, eu vejo o músculo temporal aqui por baixo. Aqui está rebatido, tá, o músculo temporoparietal. Então ele está por cima do músculo temporal, que é o músculo da mastigação. Então esse músculo aqui que está sendo rebatido aqui, ó, que está aqui em cima, tá, é o músculo temporoparietal. Então eu tenho, vejam bem, eu tenho um conjunto de 6 músculos aqui. Eu tenho um músculo occipital direito e um músculo occipital esquerdo, são 2, tá? Eu tenho um músculo frontal direito e um músculo frontal esquerdo, são mais 2, são 4. E depois eu tenho um temporoparietal direito e um temporoparietal esquerdo, tá? Um de cada lado, formando então 3 pares de músculos, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, o músculo frontal, ou ventre frontal, o músculo occipital, ou ventre occipital, é a união desses 2 músculos unidos pela galha aponeurótica, forma o músculo occipito frontal, e aí eu tenho também o músculo temporoparietal, que é esse aqui que está sendo rebatido aqui por cima do músculo temporal. O conjunto desses 4 músculos aqui leva o nome de músculo epicrâneo, tá? Então, quando vocês forem estudar por livro e vocês lerem músculo frontal, ventre frontal, músculo occipital, músculo temporoparietal, vocês já sabem que esses 3 músculos aqui eles fazem parte de um músculo chamado de músculo epicrâneo. Então, ok. Sobre músculos então relacionados com o crânio, são esses 3 músculos aí, 3 de cada lado, né? Unidos aí então pela galha aponeurótica, formando então o músculo epicrâneo. Esse músculo epicrâneo, como a gente disse, a ação principal deles é elevar o supercílio, dando essa expressão aqui, ó, de surpresa, tá? Então, quando eu contraio o músculo, o ventre frontal do meu músculo epicrâneo, ele levanta aqui as sobrancelhas, né? Levanta o supercílio e dá essa expressão aqui de surpresa. Tá? Indo agora para os músculos da face, tá? Relacionados com a face, todos esses músculos da face, eles se agrupam em torno das cavidades ósseas da face, ou seja, ele vai se relacionar com a cavidade orbital, com a cavidade nasal e com a boca, né? Então todos os músculos estão, e é assim que a gente vai estudar. Todos esses músculos estão relacionados com essas cavidades. E assim a gente vai, mais didaticamente, a gente vai ver primeiro os músculos que estão relacionados com a cavidade orbital, depois a gente vai estudar os músculos que estão relacionados com a cavidade nasal, com o nariz,
E por último, os músculos que estão relacionados com a cavidade oral, com a boca, tá? E assim a gente vai de superior para inferior, aqui num crescente, vendo todos os principais músculos da expressão facial. Os músculos da expressão facial, eles são músculos muito delicados, muito fininhos, tá? E aqui, olhando aqui no esquema, é tranquilo da gente identificá-los. Lá na prática, no laboratório, quando a gente for ver esses músculos, não é tão claro de se ver aqui. A gente tem que prestar bastante atenção para ver a direção das fibras e muitas vezes a gente não consegue dissecar separadamente esses músculos. As peças que tem lá, tem alguns músculos que estão dissecados, separados, mas alguns outros músculos não estão separados, porque eles são músculos muito fininhos, muito delicados, e é bastante difícil de fazer a dissecação deles. Os cadáveres também às vezes são mais antigos, né? Já estão usados há algum tempo, já estão lá no laboratório há algum tempo, então a gente tem que prestar bastante atenção para a gente conseguir identificar esses músculos aí, tá? Vamos começar com os músculos relacionados com a cavidade orbital. O principal deles é o músculo chamado orbicular do olho. Orbicular, né, lembra órbita, né? Globo ocular, órbita, cavidade do olho. Então, músculo orbicular do olho. Ele tem origem nos ligamentos palpebrais aqui, ó. Ligamento palpebral medial, ligamento palpebral distal ou lateral, tá? E aí ele faz a volta ao redor de toda a cavidade oral. Ele tem uma parte circular, né? Por isso é que ele chama orbicular. E ele tem uma parte mais relacionada com as pálpebras. A função deles é justamente fechar essas pálpebras. É o piscar de olhos, tá? Como está aqui nesse GIF aqui nosso. Os músculos, o músculo orbicular do olho, ele não tem a ver com a movimentação do globo ocular, tá? Eu tenho que sempre lembrar disso, que a função dele é movimentar a pálpebra, tá? E essa pele periorbital. Então, abrir e fechar os olhos. Os músculos que movimentam o globo ocular são outros, é uma série de músculos também que movimentam. O nosso olho movimenta para todos quanto é lado, né? Movimenta para cima, para baixo, para os lados, lado direito, lado esquerdo. Então são vários músculos que movimentam o nosso globo ocular, que não convém aqui agora, eles não são músculos cutâneos, não são músculos da face, tá? Então, o orbicular do olho é o músculo que vai promover o abrir e fechar dos olhos, tá ok? Inserção dele na pálpebra e na pele periorbital, ok? Ainda que na região da órbita, nós temos o músculo corrugador do supercílio. O músculo corrugador do supercílio, ele está abaixo do músculo orbicular do olho. Estão vendo? Ó? Aqui foi dissecado, ó, foi cortado parte do orbicular do olho e eu consegui ver o corrugador do supercílio, tá? Esse músculo corrugador do supercílio, ele vai ter a sua origem aqui na região supraciliar, né? E a sua inserção na pele aqui da glabela, que é essa região aqui, ó, entre os nossos olhos. Qual que é a função dele? Ele vai enrugar o supercílio, ele vai puxar um supercílio em direção ao outro, né, a sua extremidade medial, e vai abaixar esse supercílio. Então dá essa expressão de estar bravo, de estar com o senho franzido, né? Fica essa expressão aqui de estar bravo com alguma coisa, tá bravo porque tá em casa aí de quarentena, tá ok? Temos também ainda na região orbital aqui um músculo chamado prócero. Alguns livros mais antigos nós vamos encontrar esse músculo com o nome de piramidal, porque ele tem essa forma aqui, ó, triangular, ó. Então esse músculo aqui, ó, com a forma com esse triângulozinho virado de cabeça para baixo, tem um direito e tem um esquerdo. Ele tem a sua origem, tá, no osso nasal aqui, e ele tem inserção também aqui na pele da glabela. Então ele origina aqui no osso nasal, abaixo aqui, né, e tem a pele da glabela. Então esse músculo, quando ele se contrai, ele vai puxar essa pele da glabela para baixo e vai ajudar o músculo corrugador do supercílio a fazer
essa expressão aqui também de bravo, tá? Então os dois músculos trabalham em conjunto, o músculo próstero e o músculo corrugador do supercílio vai franzir a testa aqui, vai franzir o supercílio, dando essa expressão de estar bravo, tá? Então puxa a pele da glabela para baixo. Já passando para a cavidade nasal, nós já encontramos o músculo nasal. O músculo nasal, ele está relacionado aqui com o dorso do nariz e com a asa do nariz. Ele possui duas partes, tá? Uma parte chamada de parte transversa e uma parte chamada alar. A parte transversa está sobre o dorso aqui do nariz e a parte alar está mais relacionada com a asa do nariz. Se vocês prestarem atenção, a gente consegue ver que as fibras desses músculos elas têm direção diferente. Portanto, elas vão provocar movimentos diferentes. A origem do músculo nasal é na eminência canina. O que é eminência canina? Se vocês passarem o dedo logo abaixo da narina de vocês aqui, vocês vão perceber que tem uma lombadinha referente à raiz do dente canino. Então a eminência canina é justamente essa lombadinha. E aí, então aí é a origem do músculo nasal. A sua inserção é no dorso aqui do nariz. A parte transversa, ela vai comprimir a narina e a parte alar vai dilatar a narina, fazendo esse movimento como se a gente estivesse cheirando, tá? Como está aqui no nosso GIF da aula, ok? Ao lado, mais para a lateral, a gente vai encontrar o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. É muito tranquilo a gente estudar músculos da expressão facial, porque ou eles estão relacionados, o nome deles está relacionado com a localização deles, ou então com a ação que eles fazem. A gente já viu, o orbicular dos olhos está relacionado com a órbita, né? O músculo nasal está relacionado com o nariz. Esse músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz está relacionado com a ação que ele faz. O que esse músculo vai fazer? Levantar o lábio superior e dilatar a asa do nariz. Ele é esse músculo aqui, ó, que ele vem desde lá de cima, tá? E ele vai se inserir na asa do nariz e no lábio superior, tá? Ele da fossa canina aqui, que é essa depressão, a origem dele é na fossa canina, essa depressão que tem logo abaixo da órbita, tá? Então ele se origina aqui na fossa canina e ele vai então, quando ele se contrair, ele vai dilatar a narina, ele puxa a narina para cima, né, para fora, e vai puxar o lábio superior também, fazendo mais ou menos essa expressão aqui, ó, como se fosse mais ou menos uma expressão de nojo, né? Então, músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Vai levantar o lábio superior e dilatar a narina. Nós temos também o músculo levantador do lábio superior. Aí nós temos que prestar um pouquinho de atenção. O outro era o levantador do lábio superior e da asa do nariz. Era esse aqui, ó. Ele tem duas partezinhas, ó. Uma partezinha que vai se inserir ali na narina e outra parte vai se inserir no lábio superior. O músculo levantador do lábio superior, ele é um pouquinho maior aqui, ó, e ele não tem relação com a cavidade nasal mais, tá? Ele vai levantar o lábio superior, ele só tem inserção no lábio superior. Todos esses músculos, a maioria desses músculos que estão relacionados com a boca, tá, e estão acima do lábio superior, na maioria das vezes eles têm ação como se fosse o sorriso, com a nossa expressão de alegria. E os músculos que estiverem relacionados com o lábio inferior, com a nossa expressão de tristeza. Então o músculo levantador do lábio superior, o que ele vai fazer? Qual que é a ação dele? Levantar o lábio superior. Ele também tem inserção lá na fossa canina, né? E vem, tem origem na fossa canina e vai fazer a sua inserção no lábio superior. Então também tem aqui dos dois lados. Não confundir, então, principalmente lá na prática,
levantador do lábio superior e da asa do nariz com o levantador do lábio superior. A gente tem que olhar onde é que está a inserção deles para a gente descobrir qual um que qualquer outro. Então aqui para a gente ver aqui de novo, ó, os dois juntos, ó. Aqui é o levantador do lábio superior e da asa do nariz, desse lado, e aqui é o levantador do lábio superior. Então os dois agindo juntos, a gente tem essa expressão aqui, desse senhorzinho aqui. Então levanta o nariz e levanta o lábio superior. Tá? Mas mesmo uma expressão de nojo também, né? Tá? Ainda aqui, ó, num outro esqueminha, para a gente conseguir identificar, ó, vejam que o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, ele tem dois tipos de fibras aqui, ó, uma fibra que termina na narina, no nariz, e a fibra que termina lá no lábio superior, a mesma coisa do outro lado, tá? Fibras em duas direções. E o músculo levantador do lábio superior, ele só tem inserção no lábio superior. Ambos vêm lá da fossa canina, lá em cima, tá? E ambos vão levantar o lábio superior, e o levantador do lábio superior ainda vai arrastar junto com ele a narina. Continuando aqui mais para a lateral, nós vamos encontrar dois músculos que os dois se chamam zigomático, só que um é o zigomático maior e o outro é o zigomático menor. Esses dois músculos, zigomático maior e zigomático menor, eles estão relacionados com o nosso riso, com o nosso sorriso, tá? Como o nome dele está dizendo, veja como é fácil estudar músculo da expressão facial. Músculo zigomático maior. Com que osso que ele está relacionado? Com o osso zigomático. Então, os dois, tanto o zigomático maior quanto o zigomático menor, ambos têm a origem no osso zigomático. Porém, o zigomático maior, ele vai ter sua inserção no ângulo da boca, e o zigomático menor vai ter a sua inserção no lábio superior. E os dois estão relacionados com o sorriso. O zigomático maior levanta e retrai o ângulo da boca, e o zigomático menor levanta o lábio superior. O zigomático maior é esse músculo aqui, ó, tá? Aqui eu coloquei outras duas imagens frontais para a gente ver. Então é esse músculo aqui, é o zigomático maior, tá? Então ele está relacionado mais lá com o ângulo da boca. E aqui na outra imagem a mesma coisa, e aqui vendo um pouquinho mais pela lateral. Então a origem dele é lá no osso zigomático e a inserção no ângulo da boca. O músculo zigomático menor, ele está mais para a medial, desculpem. Ele está relacionado com o lábio superior. A origem é a mesma, osso zigomático, mas a inserção dele é no lábio superior. Então, quando ele se contrai, ele também levanta o lábio superior. Então, o zigomático maior e o zigomático menor, quando ambos se contraem, dá essa expressão aqui do smile, né? Do sorriso, é o nosso sorriso natural. Então, o zigomático menor, vejam que ele é mais fininho do que o zigomático maior, né? O músculo ele é um pouquinho mais longo, mas é um pouquinho mais fininho. Então, zigomático maior e zigomático menor. Professor, como é que eu faço para não confundir qual é o zigomático maior e qual é o zigomático menor? Vamos dar um macete aqui, ó. Quando a gente está andando na rua com uma criança, né, um nosso sobrinho, um irmão mais novo, ou qualquer criança, né, que você esteja com a criança na rua, andando pela calçada, quem que vai pela parte de dentro da calçada? É a criança ou é o adulto? A criança sempre vai pelo lado de dentro. O menor sempre vai mais para dentro. O adulto vai pelo lado de fora da calçada. Tá? Do lado de fora da calçada não, né? Mais para fora, mais na beira da calçada. Então o zigomático maior é sempre para lateral, para fora. E o zigomático menor sempre para medial, para dentro, tá? Então, mais para lateral é o zigomático maior e o zigomático menor para medial. Ambos, então, têm inserção no osso zigomático. Zigomático maior, ambos têm a origem, desculpem, de novo, no osso zigomático. E a inserção é no lábio superior e no ângulo da boca. Bom, para a gente lembrar, ó, ele está por baixo
do levantador do lábio superior, que a origem também é na fossa canina. Os dois têm origem no mesmo local, né? Então, fossa canina. Indo para frente novamente. Então, origem fossa canina, inserção ângulo da boca, lógico, e a ação dele, ponto fixo, origem fossa canina. Quando o músculo se contrai, né, ele faz esse movimento para se contrair, ele puxa aqui, ó, o ângulo da boca para cima e vai dar essa expressão aqui do sorriso. O slide passado, tá? Ele está mais lateral. O bucinador, ele está mais interno, ele é mais profundo, tá? Então aqui eu vejo aqui, ó, levantador do lábio superior, zigomático menor, zigomático maior. O risório estaria aqui por cima, ele foi tirado daqui justamente para a gente conseguir enxergar o bucinador formando a bochecha aqui. Já mais relacionado então com a cavidade bucal especificamente, nós temos o músculo orbicular da boca. O orbicular da boca, assim como o orbicular dos olhos, ele está ao redor da cavidade bucal, ele forma a rima bucal. A origem dele é nas fóveas incisivas da maxila e da mandíbula. A fóvea incisiva é essa depressão que a gente tem entre as raízes dos dentes superiores e inferiores. Esse músculo ele serve para quê? Ele vai se inserir na pele e na mucosa dos lábios e do septo nasal e ele faz esse movimento de biquinho, tá? Que as meninas fazem quase todo dia uns biquinhos aqui para fazer uma selfie para colocar no Instagram, né? Quando quer fazer aquela pose sensual, já coloca o biquinho. Então vocês estão usando o orbicular da boca. Ele, quando faz a contração, a gente faz esse movimento aqui com os lábios. Ele é o único músculo, a gente já falou, é o único músculo que é o ímpar, né? Ele é único, não tem direito e esquerdo. Todos os outros a gente viu que tem dos dois lados, músculo direito e músculo esquerdo. Já na parte inferior, a gente vai ter três músculos aqui. Logicamente a gente tem mais músculos, mas os principais, tá? Os mesmos músculos que a gente viu na região superior, a gente vai ver na região inferior. Só que agora, ao invés de eles chamarem levantador, eles vão chamar depressor ou abaixador. Então tem o músculo, alguns livros consta como abaixador do ângulo da boca, tem outros livros que constam como depressor. O nome correto é depressor pela nômina atual, tá? Então o músculo depressor do ângulo da boca, ele vai ter a sua origem na base mandibular. Todos esses músculos aqui têm a sua origem na mandíbula, na base aqui da mandíbula, para ficar embaixo, a parte fixa, e aí a sua inserção é no ângulo da boca. Então o que ele vai fazer? Ele vai abaixar o ângulo da boca. Depressor do ângulo da boca, abaixa o ângulo da boca. Origem na base da mandíbula e a inserção no ângulo da boca. Faz essa expressão aqui, ó, de abaixar o lábio, igual do Dr. House e do Barack Obama. Aqui estão fazendo essa expressão aqui, falando aí, parabéns moçada, que aula boa, que aula legal essa aula de músculos aqui, parabéns. Tá quase terminando, galera, vamos lá mais um pouquinho que nós vamos chegar no final. Ao lado desse músculo aqui, depressor do ângulo da boca, aqui nós temos um músculo com as fibras com a direção contrária. O músculo depressor do ângulo da boca tem as fibras nessa direção e depois nós temos um músculo com as fibras nessa direção contrária, formando quase que um entrelaçamento dessas fibras. Uma vem de cima para baixo, da esquerda para a direita, e a outra vem da direita para a esquerda e do outro lado vice-versa, formando o entrelaçamento dessas fibras. Essas fibras aqui do lado, que estão indo para cá, elas vão ter a sua inserção no lábio inferior e vai formar um músculo depressor do lábio inferior. A origem é onde? Base da mandíbula, que quase na região do mento, né? E aí quando ele faz essa contração, ele puxa o lábio inferior para baixo e vai fazer o quê? O abaixamento do lábio inferior. Então todos os músculos que estão aqui nessa região dão mais ou menos a expressão de tristeza, né? De desânimo. Então quando a gente chora, a gente vai usar esses músculos quando a gente está triste. Então ação abaixar o lábio inferior. É um do ladinho do outro. Só que a direção das fibras é diferente. Mais ainda aqui para medial,
O músculo aqui bem em cima aqui, ó, do queixo, tá? A direção das fibras, vejam que é diferente também. Esse músculo chama-se músculo mentual. A inserção aqui é a origem dele também é na mandíbula e a inserção é na pele aqui do mento. Quando contrai esse músculo na pele do mento e também no lábio inferior. Quando contrai esse músculo, ele vai enrugar essa pele do mento e ele vai fazer a eversão do lábio inferior. O que é eversão? Virar o lábio para fora, vai everter, tá? O lábio ele tá para dentro e ele puxa esse lábio fazendo virar a parte de dentro, a parte da mucosa, vira para fora, faz a eversão do lábio inferior. Para a gente finalizar essa aula aqui, nós vamos mostrar mais um músculo. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Esse músculo é o músculo platisma, mas ele não é um músculo da expressão facial. Porém, ele é um músculo cutâneo. O músculo platisma, ele é um músculo, na realidade, ele é um músculo do pescoço. Ele tem a sua origem na base da mandíbula, tá? E a sua inserção é na pele do pescoço. Então, quando faz a contração desse músculo, ele enruga a pele do pescoço, igual aqui do Hulk. Aqui. Isso aqui é todo platisma aqui do Hulk, ó, bem desenvolvido o platisma do Hulk. Então, eu tenho que lembrar que o músculo platisma ele é um músculo cutâneo, mas ele não é músculo da expressão facial. Ele é considerado um músculo do pescoço. Tá? Então, músculo platisma, músculo cutâneo, músculo do pescoço, tem origem na mandíbula, na base da mandíbula, inserção na pele do pescoço, e quando ele faz a sua contração, ele enruga a pele do... Então aqui, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria que... Eu vou dar um tempinho, eu vou pedir o número, falar o número aqui do músculo, e vou dar um tempinho, falar alguns comentários sobre ele, e durante esse comentário, antes de eu revelar o nome do músculo aqui, vocês tentam já identificá-lo. Então, o número 1 aqui, ó, ao redor aqui do lábio, né? Então, ao redor, fazendo uma órbita aqui ao redor do lábio, então é o orbicular do lábio. O número 2 é um músculo que tem inserção no lábio superior e a origem lá na fossa canina. Quando ele faz esse movimento aqui de contração, ele vai levantar o lábio superior. Então, como é o nome desse músculo? Levantador do lábio superior. Ao lado dele, nós temos um músculo que está relacionado com a asa do nariz e com o lábio superior. Quando ele se contrai, vai puxar a narina para cima, vai puxar o lábio superior para cima. Então, o nome dele é levantador do lábio superior e da asa do nariz. O número 4 aqui na lateral, a inserção dele também no lábio superior, mas a origem já aqui no osso zigomático. Então, o nome dele está relacionado com a sua localização. Ele está mais para dentro, não está tão para fora. Então, o nome dele é no músculo zigomático menor. O número 5 lá do outro lado, ó, foi removido o levantador do lábio superior, foi removido o zigomático menor e a gente consegue ver aqui ele lá por baixo de todos eles. É aquele músculo que eu mostrei que não dava para aparecer muito. Ele está relacionado com o ângulo da boca, aqui a sua inserção, e a sua origem lá na fossa canina. Quando ele faz esse movimento de contração, ele vai levantar o ângulo da boca. Então o nome dele é levantador do ângulo da boca. Do outro lado, ao lado do zigomático menor, mais por fora aqui, eu tenho o zigomático maior. O número 7 é um músculo mais horizontal, então ele também está relacionado aqui, ó, com o ângulo da boca, mas ele repuxa o ângulo da boca mais para a lateral, fazendo aquela expressão do riso forçado. Lembrando que os músculos do riso são os músculos zigomático maior e menor, e esse músculo ele é um músculo mentiroso, porque o nome dele engana. Ele é um músculo risório, mas é o riso forçado, é o riso sem graça. Do outro lado, removendo-se aqui o zigomático maior, removendo o risório que está por cima,
Por baixo de tudo, formando a bochecha, um músculo bastante largo, o número 8 aqui, formando a bochecha, que faz, a gente consegue buzinar, né, aqueles instrumentos de sopro, é o músculo bucinador. O número 9 já está relacionado com a parte inferior, com o lábio inferior. Ele tem a sua origem lá na base da mandíbula, a inserção no ângulo da boca. Quando ele faz esse movimento de contração, ele puxa o ângulo da boca para baixo, então ele é o abaixador do ângulo da boca. O número 10 também origem aqui com a base da mandíbula, mas a sua inserção não é no ângulo, é no lábio inferior. Quando ele puxa o lábio inferior para baixo, fazendo a sua contração, ele então recebe o nome então de músculo abaixador ou depressor do lábio inferior. Vejam a direção das fibras como é diferente aqui no esquema. Mais no meio aqui, centralizado, relacionado aqui com o mento, então logicamente já contém o nome, músculo mentual, que vai fazer a eversão do lábio inferior, vai inverter o lábio, colocar a mucosa que está para dentro, ela vai virar para fora, fazendo a eversão do lábio inferior, é o músculo mentual. Número 12 é aquele músculo que não é músculo da expressão facial, é apenas um músculo cuticular, um músculo cutâneo, mas ele é um músculo do pescoço que enruga essa pele aqui do pescoço. Esse músculo ele não tem um nome relacionado nem com a localização, nem com a sua função, mas é um músculo platisma. O número 13, vamos achar aqui o 13, onde é que está? O 13 aqui, ó, ao redor dos olhos, órbita dos olhos, no músculo orbicular dos olhos. O número 14, já explicamos bem lá no comecinho da aula, a gente pode encontrar esse músculo aqui com o nome de músculo occipital, ventre occipital do músculo occipito frontal, ventre occipital do músculo epicrânio, tá? Mas aqui vai estar como músculo frontal ou músculo occipito frontal, se eu considerar que ele está lá do outro lado, atrás, lá fazendo, unido pela galha aponeurótica com o músculo occipital. Então, ventre frontal, músculo occipito frontal, músculo epicrânio, é tudo a mesma coisa aqui, que se a gente encontrar nos livros, depende do que a gente está falando, do que a gente está apontando. Número 15 aqui, ó, tá bem sobre, entre os olhos aqui, né? Nessa região um pouquinho abaixo da glabela, é um músculo com uma forma aproximadamente triangular, já foi chamado de piramidal. Hoje em dia ele é chamado de músculo prócero. Ele abaixa a pele da glabela, juntamente com esse outro músculo aqui, número 16, que tem a sua origem na região supraciliar e a sua inserção aqui também na pele da glabela. Então esses dois músculos aqui, eles ele puxa a glabela, uma de encontro ao supercílio, ele puxa o supercílio um de encontro ao outro, abaixando aqui essa pele da glabela e do supercílio. Então um é o prócero ou piramidal e o outro é o corrugador do supercílio. O número 17 aqui está sobre o nariz, é aquele músculo que tem uma parte transversa e uma parte alar. E sobre o nariz, né, fácil de lembrar, músculo nasal. Ok? Eu vou passar essa imagem aqui, eu vou mandá-la para vocês, para o AVA também, como uma tarefinha. Vocês vão pintar todos esses músculos aqui, cada um com uma corzinha diferente, tá? E fazer essa identificação desses músculos aqui do lado, como uma tarefa de atividade complementar sobre músculos da expressão facial. Galera, por hoje é só. 51 minutos de aula. Eu falei que era uma aula longa, mas vocês viram que é uma aula que não é uma aula tão difícil quanto aquelas aulas que a gente viu sobre os acidentes anatômicos da base do crânio. Essas aulas são bem mais tranquilas. As próximas de músculo, muito mais tranquilas do que aquelas outras aulas. Mesmo assim, estudem, porque isso engana. Lá na prática a gente vai ter uma maior dificuldade para a identificação desses músculos, então eu preciso que vocês estejam bem familiarizados com a localização deles e principalmente com o sentido das fibras, para que a gente possa conseguir identificar lá na prática esses músculos com mais facilidade. Tá ok?
Muito obrigado, um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula.